Olá, pessoal. Tô aqui novamente voltando para falar um pouquinho com vocês. Dessa vez falar de alguma coisa bem bacana, bem legal. É, Eu sou assim usuária de serviços por aplicativo, né, de transporte, e eu uso o Uber, né? E uma das coisas mais engraçadas, assim, com todo respeito aos motoristas de Uber, porque eu sei das lutas deles, das dificuldades que eles passam para poder trabalhar e ter o seu dinheiro, né, para dentro de casa. Muitos deles também complementam, né, trabalham em outras áreas e complementam o seu dinheiro com o trabalho do Uber. Eu não sei se pela minha característica de gostar de ouvir histórias, né? Eu gosto muito de ouvir histórias. E durante todos esses anos que eu frequento, né, que eu ando de Uber, são tantas histórias que eu escuto e teve um período que eu queria até escrever essas histórias, porque eu acho que daria um livro, por causa das vezes, da continuidade de vezes que eu uso o serviço, né? Ontem, por exemplo, eu estava na cidade de Niterói. Hoje eu estou fazendo esse vídeo sem muita frescurite, só para poder a gente eu poder compartilhar com vocês essa coisa engraçada. Mas eu sou assim muito requisitada no Uber para conversas. E como eu gosto de ouvir histórias, eu acho que isso está meio estampado no meu rosto, né? E teve um dia que eu estava no Uber e logo que eu entrei, que eu sentei, dei bom dia para o motorista, eu percebi o motorista um pouco triste. Mas, assim, eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, nem eu estava com muita vontade também de perguntar para ele o que estava acontecendo com ele. Do nada, muito aleatoriamente, ele começou a falar da vida dele, dos amores que ele havia perdido, das pessoas que ele amou muito e que ele estava sofrendo muito. Aí ele falou: me desculpa, senhora, por eu estar falando essas coisas para a senhora, porque a senhora é só minha passageira. Aí eu não tive outro jeito, falei para ele: tudo bem, pode falar, não me incomoda. E aí ele começou a contar para mim, enquanto ele dirigia, que ele era apaixonado por uma mulher e que essa mulher vivia muito bem com ele, era namorada dele, e que de repente, passado um tempo, ela começou a mudar. E ela já não estava mais tão carinhosa, tão amorosa, só que ele já estava muito apaixonado por ela e ele ficava muito triste porque ele não queria aceitá-la. E aí ele falava: ah, senhor, é tão triste quando a gente perde um amor, quando a gente ama uma mulher, que a gente quer cuidar dela, que a gente quer estar do lado dela, e aí ela simplesmente não quer mais isso para a vida dela. E aí o carro foi andando, foi andando. Quando a gente chegou no centro de São Gonçalo, ele parou o carro. Eu fiquei um pouco assustada, mas aí ele parou o carro e aí ele falou assim: tá vendo ali aquele salão? Ela trabalha ali. O dia que a senhora quiser passar lá, a senhora vai ver que mulher bonita, que mulher lutadora, que mulher forte. Eu acho que eu me apaixonei por ela muito por isso, pelo jeito dela ser. Aí eu fiquei pensando, eu falei: o que leva uma pessoa que nem me conhece, que nunca me viu na vida, me contar sobre a sua experiência amorosa tão pessoal, né? E aí eu achei aquilo muito engraçado.
e ao mesmo tempo triste, porque eu acabei me solidarizando com o motorista do aplicativo. E muitas das vezes, né, a gente pensa que a pessoa que está ali dirigindo para a gente é uma pessoa que é uma pessoa, né? E ela não precisa de muita atenção, muita conversa, nada, né? E aí, esse motorista me contou toda a história da vida dele, desde os filhos dele, desde o primeiro amor. Foi uma viagem um pouco longa e ele ainda falou isso. Se a senhora passar ali, a senhora vai ver o amor da minha vida ali. Eu fiquei assim impressionada. E incrível que raramente eu estou nos Ubers viajando e acabam eles desabafando, falando de alguma coisa, ou comentando alguma questão política, ou falando do relacionamento em casa, né? Porque ali é um trabalho muito solitário, o trabalho do motorista de aplicativo, né? Ele fica ali sozinho, recebendo pessoas que ele nunca viu na vida, né? E isso é algo que é um trabalho bastante solitário. Ontem eu vim com um motorista, ele já é aposentado, e na hora que eu entrei, assim, eu achei ele muito sério, sabe? Já é um senhor, já deve ter os seus 65 anos. E aí, de repente, a gente começou a conversar com ele, eu e minha filha. E aí a gente começou a perceber uma pessoa super simpática, super comunicativa. E daí a gente começou a conversar, e aí ele falou, porque eu posso almoçar aqui na Cantareira, porque premium, e aí eu tenho direito a descontos, e aí eu posso fazer descontos na minha alimentação. Mas, nossa, tem uma vaca atolada lá em casa pronta, que a minha companheira fez. E aí eu pensei se eu pegava a corrida de vocês ou não pegava, porque a gente estava saindo de Niterói para São Gonçalo, e aí a gente não sabia muito bem. Ele não sabia muito bem se ele voltava para São Gonçalo, porque ele mora em Nova Cidade. E aí ele resolveu pegar a nossa corrida e, olha, foi uma conversa muito legal. Ele contou pra gente que ele tinha uma cliente particular que ele fazia e que ele levava essa cliente todos os dias pro trabalho. E aí depois ela foi mandada embora. E aí ele começou não pegou mais ela, não fez mais serviços para ela de Uber, né? E muito interessante ele falando que durante esse 1 ano ele ajudou bastante ela com algumas questões, com algumas conversas durante a viagem, e ela aceitou, ajudou muito ele também com muitos conselhos. E que ela era uma pessoa tão idônea e tão verdadeira no que ela dizia, que ele acabou seguindo muitos conselhos dela e que as coisas se acertaram. E que ele fez uma amizade muito grande com ela, muito legal. Só que aí eles se perderam pelas questões do dia a dia, por estar em um lugar, estar em outro, porque o Uber nunca fica num lugar só. E aí ele, um dia fazendo uma corrida, calhou dessa corrida passar na porta do prédio onde ela morava. E aí ele lembrou dela, de tudo que ela ajudou a ele nas conversas, nos conselhos, e o que ele também ajudou. Ele disse que tomou coragem e foi lá no prédio dela, apertou a campainha e disse que quando ela viu ele, ela chorou, ela ficou muito emocionada, né? Porque tem encontros que às vezes são tão sem uma coisa propositada, uma coisa forçada, e eles acabam
sendo encontros potentes, encontros bons, encontros que ajudam, né? E ele disse que ela pagava ele por quinzena e deu tudo certo, mas aí ela teve que sair do trabalho para poder ela cuidar dos filhos dela melhor. Gente, são tantas histórias de Uber, tantas histórias, que eu vou voltar a falar novamente sobre esse assunto, que é um assunto que é até engraçado, né? A gente poder falar e conversar com pessoas que a gente nunca viu na vida e poder, ao mesmo tempo, trocar ideias e fazer amigos. Eu, por exemplo, tenho um amigo, o André, que há 3 anos vai fazer, que ele nos carrega para tudo quanto é lado, que ele nos ajuda, que a gente paga, marca uma data para pagar, é uma pessoa muito idônea, se transformou num amigo da gente, e ele trabalha e complementa a renda dele com o serviço do aplicativo, e é muito interessante porque a gente ri quando está viajando, a gente indo para algum lugar ou para o outro, quando a gente está trocando uma ideia, ou quando ele vai buscar uma encomenda. E ele é uma pessoa assim incrível, uma pessoa ajudadora, uma pessoa cooperativa, não é exploradora, não quer tirar dinheiro da gente, porque ele sabe que a gente também faz tudo com muito sacrifício. E é muito interessante, gente, muito interessante. Vocês não têm noção de como essas relações, esses pequenos encontros, essas pequenas conversas podem trazer alguma influência boa para a vida da gente. É lógico que eu já peguei motoristas mal-humorados, que não falam nada, que reclamam porque tem que entrar na comunidade, né? Mas no mais, olha, eu tenho muita história para contar. E eu espero poder ter essa oportunidade de poder compartilhar com vocês, porque é muito engraçado. Gente, eu vi histórias de assalto, eu vi histórias Já peguei Uber que me levou em determinado lugar e na volta pegou outra pessoa que não podia ter pego, e aí a pessoa era esposa, e a esposa começou a brigar com o Uber, com o motorista do aplicativo dentro do carro, e olha, foi um auê, e eu ali quietinha, sem saber muito bem o que eu fazia, né? Dei graças a Deus quando acabou a viagem, mas é assim que acontece. E você, tem alguma história de Uber, de viagem de aplicativo, seja Uber ou qualquer outro? Conta aí pra gente nos comentários, porque são bem legais essas histórias. Um beijo, gente. Olha só, faz um favor pra mim, curte o vídeo que eu faço com o maior carinho. Aperta o sininho para toda vez que eu postar um vídeo, você já ficar sabendo. Compartilha com os seus amigos, perguntem para eles se eles têm alguma história de Uber para contar, que de repente eu posso voltar aqui e contar aqui no canal, tá? Hoje eu tô assim bem à vontade, encostada aqui na minha cama, e lembrei disso e não dá para guardar para depois. Uma beijoca. Tchau, tchau.